informações de como deve ser feita a notificação do paciente para o CIEMS, como deve ser feita a notificação online, né, desse caso suspeito de Covid-19. As amostras adequadas para diagnóstico são amostras respiratórias, né? Preferencialmente tem sido coletado suave nasal oral, então suave de nasofaringe são 2 amostras e o suave de orofaringe. O suave é o suave de Rayon, tá? Devem ser coletados 2 kits com esses 3 suaves, tá? Isso aqui é um meio viral. Esses 2 kits, por quê? Esse material é encaminhado para o LACEN. O LACEN faz um painel de vírus respiratórios, que inclui influenza A, influenza B, H1N1, vírus sincicial respiratório, adenovírus. Se esse primeiro painel dá negativo, aí aquela segunda amostra que é encaminhada para a Fiocruz, o LACEN informa a Fiocruz que o resultado do painel respiratório deu negativo, então a Fiocruz vai fazer o teste para o coronavírus, vai fazer o RT-PCR para o coronavírus. Só é feito o RT-PCR para o coronavírus quando o painel respiratório dá negativo. Outro método que pode ser feito é o aspirado nasofaríngeo, e também nos pacientes que forem intubados vai ser possível a coleta de secreção traqueal ou lavado. Entretanto, a gente sempre lembra que esses procedimentos de secreção e lavado não alveolar, eles geram aerossóis. Então, na verdade, induzem a contaminação no ambiente, né, e pode aumentar o risco também de contaminação dos profissionais. Então, é preferencial a coleta do suave de nasofaringe e orofaringe. Que síndromes clínicas essa doença pode causar? Há uma grande variação de quadro clínico, né, causada por essa doença. Cerca de 80% dos pacientes eles vão ter a doença não complicada, que na verdade é um resfriado comum, uma doença gripal comum. Então a maioria dos pacientes vai ficar nesse quadro aqui. Outros pacientes vão apresentar uma pneumonia sem complicações, que também vai poder ser acompanhada através no domicílio ou ambulatorialmente, tá? Não precisa desse paciente ficar internado. E os casos mais graves incluem a pneumonia grave, a síndrome da angústia respiratória aguda, sepse e o choque séptico. Aqui o primeiro caso relatado nos Estados Unidos, eu achei interessante trazer isso para vocês, porque na verdade a grande maioria dos pacientes que nós fomos atender vai apresentar esse quadro clínico, né? Então o paciente ele chegou de viagem da China, no primeiro dia ele foi trabalhar apresentando tosse, no segundo dia ele começa com uma febre não aferida, junto com fadiga, no terceiro dia ele fica em casa e permanece com o mesmo quadro clínico, no quarto dia ele começa com náusea e vômitos, procura atendimento e aí está com uma temperatura de 37,2, no quinto dia ele é internado com uma temperatura de 37,9. A partir daí a temperatura começa a subir, 39, e vem assim com um nível de 39. Aqui no 7º dia de internação, 11º dia de doença, ele ainda está com 39,4 de temperatura. Os exames que foram realizados nele para confirmar, ele fez no 4º, 7º, 11º, 12º dia de doença, ele fez o suave nasofaríngeo, o suave orofaríngeo. Todos os testes foram positivos até o 12º dia, com exceção do suave de nasofaringe que negativou aqui no 12º dia. Foi feito também uma RT-PCR no soro do paciente, no 4º e no 7º dia, que foi negativo, e a urina e as fezes foram testadas no 7º dia. As fezes foram positivas e a urina foi negativa, tá? Mostrando que as fezes podem ter um potencial de transmissão também do Covid-19. Esse paciente ele fez um pequeno infiltrado pulmonar aqui na base esquerda. Ele foi tratado com uma droga experimental que foi elaborada para ebola, chamada Remdesivir. Essa droga não funcionou para ebola, mas em estudos experimentais, ela tem demonstrado atividade in vitro contra os coronavírus, e ela está sendo usada de modo experimental nos Estados Unidos e também na China. Nesse primeiro caso dos Estados Unidos, esse paciente utilizou e evoluiu satisfatoriamente. Provavelmente ele evoluiu bem mesmo sem o tratamento, mas ele foi submetido a esse tratamento experimental.
Aqui, para mostrar, na verdade, que a doença tem uma variedade de quadro clínico muito grande e que as complicações e a maior gravidade geralmente ocorrem nos pacientes idosos, acima de 60 anos, e especialmente se esses indivíduos eles têm alguma comorbidade, têm alguma patologia associada, né? Aqui, no caso, uma revisão bibliográfica que foi feita até o dia 6 de fevereiro, né? Nesse momento, na China, havia 31.211 casos, com 637 óbitos, e eles fizeram uma revisão dos pacientes entre 28 dias de vida e 1 ano de idade. Eles só encontraram 9 pacientes, apenas 9 pacientes. 2 pacientes eles não conseguiram informações do quadro clínico, mas a maioria dessas crianças de 28 dias a 1 ano de idade apresentavam um quadro clínico leve de febre ou sintoma respiratório alto. Tá? A maioria das crianças tinha pelo menos um membro familiar infectado com o Covid, que provavelmente foi quem contaminou a criança, e nenhuma das crianças precisou de internação em unidade de terapia intensiva, nenhuma precisou de ventilação mecânica e nenhuma delas evoluiu com complicação. Todas elas evoluíram de forma satisfatória, uma evolução bem benigna, um resfriado mesmo para essas crianças. Aqui uma revisão já de pneumonia, 138 casos, né, pacientes com pneumonia internados no Hospital Universitário de Wuhan, né, sendo que 75, né, eram homens, 54% desse grupo, a média de idade era de 56 anos, em 41% dos casos a suspeita é que esses pacientes tenham sido infectados durante a assistência hospitalar, então provavelmente isso aconteceu no início da epidemia lá da China, né? 26% desses pacientes precisaram de cuidados intensivos e a letalidade desse grupo foi de 4,3%. Então, uma letalidade, mas em cima de pacientes que tinham pneumonia. Tá? Aqui um dado bastante importante, a média de idade dos pacientes que precisaram de unidade de terapia intensiva era de 66 anos, aqueles que não precisaram de TI eram de 51 anos. Aqui, em relação aos infectados, mostrando que dos pacientes que precisaram de unidade de terapia intensiva, né, 72% tinham alguma comorbidade. Dessas comorbidades, a que foi mais importante foi hipertensão arterial, né, doença cardiovascular, diabetes e malignidade, né, e também doença cerebrovascular. Sintomas mais frequentes, 98% dos pacientes tiveram febre, 70% tiveram fadiga, tosse seca em 59%, anorexia em 40%, mialgia em 35% e dispneia em 31% dos pacientes. Em relação aos exames laboratoriais, né, o que chamou a atenção nesse estudo foi que a maioria dos pacientes apresentou linfocitopenia, então linfócitos baixos, e o LDH, o lactato desidrogenase desse paciente também foi elevado. Aqui uma outra revisão publicada na New England com 1.099 pacientes de 552 hospitais distribuídos em 30 províncias da China até o dia 29 de janeiro. Os endpoints desse estudo foram a admissão em UTI, necessidade de ventilação mecânica ou óbito nas primeiras 4 semanas, nos primeiros 28 dias após internação. A média de idade era de 47 anos, 42% dos casos eram mulheres e um endpoint ocorreu em 67 pacientes desses 1.099. Então, 6,1% dos pacientes apresentaram pelo menos um endpoint. Né? Então, a admissão em UTI aconteceu em 5% dos casos, necessidade de ventilação mecânica em 2,3% e óbito em 1,4% dos pacientes. Os sintomas mais frequentes desse grupo, febre e tosse, 56% dos pacientes apresentaram infiltrado em vidro fosco, a tomografia, e 82% dos pacientes tinham linfocitopenia. Um outro estudo, avaliando o curso clínico e evolução de pacientes criticamente doentes com pneumonia, né, lá em Wuhan também, né, foi feita uma pesquisa de 710 registros de pacientes confirmados com Covid, com pneumonia pelo SARS-CoV-2, e
Na verdade, no final, eles conseguiram incluir no estudo 52 pacientes que tinham que ter como critério necessidade de internação em terapia intensiva, uso de ventilação mecânica ou pelo menos a necessidade de uso de uma FO2 de 0,6%. Então, aqui ó, no grupo foram 52 pacientes, como eu citei. Desses 52 pacientes, 32 evoluíram para óbito, tá? Lembrando que eram pacientes criticamente doentes, que já estavam em UTI e que precisavam de uma FO2 de 60% ou estar em ventilação mecânica, né? Então, desses 52 pacientes, 32 não sobreviveram e 20 sobreviveram. A média de idade do grupo que não sobreviveu era de 65 anos e a média de idade do grupo que sobreviveu de 52 anos. Entre 30 e 39 anos não morreu ninguém. Acima de 50, entre 50 e 59 anos, houve uma letalidade de 28%. Entre 60 e 69 anos, uma letalidade de 34%. Entre 70 e 79 anos, uma letalidade de 22%. Mostrando que a letalidade ela realmente aumenta com a faixa etária. E outro dado, dos pacientes que foram a óbito, 50% dos pacientes eles apresentavam alguma doença crônica. Dessas doenças, as mais frequentes foram diabetes, doença cerebrovascular, doença cardíaca crônica, DPOC, tá? Além de outras patologias. Aqui também, um outro estudo avaliando o curso clínico e fatores de risco para a mortalidade de pacientes internados com Covid-19 lá em Wuhan. Foi um estudo retrospectivo de 191 pacientes adultos, ou seja, pacientes com mais de 18 anos, em 2 hospitais. Desses pacientes, 137 tiveram alta e 54 foram a óbito. 48% dos pacientes tinham uma comorbidade. 58 pacientes tinham hipertensão, 36, que correspondia a 19%, tinham diabetes e 8% doença cardiovascular. Eles observaram nesse estudo alguns marcadores que podem avaliar o prognóstico dos pacientes. Então, um exame que demonstrou ser bastante útil para avaliar uma evolução desfavorável dos pacientes é o D-dímero. Então, o D-dímero feito a partir do 4º dia de doença já demonstrou que se tiver um nível acima de 1 micrograma por ml, ele está associado a prognóstico nesses pacientes. Então veja que os pacientes que evoluíram bem tiveram um D-dímero baixo, enquanto que os pacientes que evoluíram para óbito tiveram um D-dímero desde o começo do acompanhamento acima de 1 micrograma por ml. Outro exame também que demonstrou ser útil na avaliação do prognóstico ruim foi a ferritina sérica, que também acima muitos pacientes apresentaram valores acima de 300, mas os pacientes com uma evolução desfavorável tiveram valores bem maiores. Aqui um infográfico que foi publicado no dia 17 de março sobre a situação da Itália, com os dados compilados até o dia 15 de março. Naquele momento a Itália tinha 22.512 casos, sendo que desse total de casos, 2.026 eram profissionais de saúde infectados, tá? E aconteceram, até aquele momento na Itália, 1.625 óbitos. Tá? Aqui, a distribuição por sexo, os homens correspondiam a cerca de 60% dos casos, tá? E, de modo importante, até 29 anos não houve nenhuma morte, tá? E as mortes aconteceram especialmente a partir dos 60 anos. Né? Entre 60 e 69 anos foram 139 óbitos, a partir de 70, entre 70 e 79 anos aconteceram 578 óbitos, e entre 80 e 89 anos aconteceram 694 óbitos. Então, mostrando que os indivíduos idosos, eles realmente eles são um grupo de risco, e um grupo com grande potencial de complicações para o Covid-19. Né? Naquele momento em que havia 1.625 óbitos,
a taxa de letalidade na Itália estava em 7,2. Aqui demonstrando o padrão radiológico dos pacientes graves. O paciente pode ter um padrão no pulmão branco, assim, né? Aqui um raio-x tomado do paciente no 8º dia de doença, né? E aqui repetido no 11º dia de doença. Então, provavelmente não há troca nenhuma nesse pulmão, né? Os pacientes muito frequentemente fazem SARA mesmo, né? E realmente são pacientes muito graves com prognóstico reservado. Aqui, o padrão tomográfico típico do Covid-19, que é um infiltrado subpleural em vidro fosco, geralmente bilateral, como acontece aqui, e aqui a gente vê também um infiltrado em vidro fosco em região perilar. Aqui é a imagem em 3D. Alguns pacientes vão apresentar consolidações bilaterais, né, a tomografia. Aqui um paciente com consolidações difusas bilaterais. Essa tomografia é realizada no 5º dia de doença. Ele fez um tratamento com ECMO, tá, com oxigenação com membrana extracorpórea, e esse exame foi repetido 14 dias depois, quando ele estava no 10º dia, e a imagem tomográfica comparativa melhorou de forma acentuada. O tratamento dessa doença é apenas de suporte. Nós não temos ainda nenhum tratamento específico, né, efetivo para a doença, né? Os corticoides, todos os estudos que nós temos até o momento são insatisfatórios. Na verdade, tem estudos com SARS e com MERS que não demonstraram benefício. Então, a gente normalmente não tem recomendação pela OMS, né, e pelos protocolos de utilização de corticoides nos casos de Covid-19. Informações foram divulgadas recentemente a respeito a partir de um artigo publicado no Lancet, questionando que o ibuprofeno poderia aumentar a exposição da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor justamente para a entrada do vírus do SARS-CoV-2 nas células do trato respiratório e também nas células do tubo digestivo. E essa hipótese de que o ibuprofeno, por fazer isso, por expor mais a enzima conversora de angiotensina 2, poderia facilitar a infecção e os pacientes usando essa medicação poderiam ter um prognóstico pior, né? Então, eu não sei se vocês observaram, essa semana na mídia foi divulgado que o ministro da Saúde da França fez uma solicitação de que os indivíduos não tomassem o ibuprofeno, né, para tratar os sintomas de febre, de dor, né, relacionados ao Covid-19. Mas não existe ainda uma comprovação científica de que realmente o ibuprofeno tenha uma piora clínica. Mas a OMS também, a partir dessa suspeita, a OMS fez uma recomendação de não uso do ibuprofeno até que estudos sejam feitos para comprovar a segurança do uso dessa medicação. Da mesma forma, esse mesmo artigo publicado no Lancet também aventou a possibilidade de que os indivíduos hipertensos que façam uso de inibidores da ECA, no caso captopril, enalapril e outros IECA, assim como os antagonistas de receptores da angiotensina, como o losartan, que também haveria essa possibilidade de maior exposição da enzima conversora da angiotensina 2, que poderia facilitar e até piorar o prognóstico desses pacientes hipertensos que usassem essa medicação. Mas a Sociedade Europeia de Cardiologia, assim como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, emitiram documentos não recomendando a suspensão de IECA ou de antagonista receptor da angiotensina no caso de infecção pelo Covid, porque, segundo essas associações médicas, né, a suspensão do medicamento poderia ser mais deletéria em relação ao controle da hipertensão, e esse indivíduo poderia desenvolver complicações cardiovasculares em consequência da suspensão do medicamento, já que não há ainda nenhuma comprovação científica de que o uso desses medicamentos
piore o prognóstico em relação ao Covid-19. Tratamentos experimentais. A gente, nessa semana, teve algumas informações, vocês provavelmente ouviram falar da questão da cloroquina, que alguns estudos já começam a demonstrar algum efeito promissor da cloroquina no tratamento de pacientes. Teve um estudo publicado na China, uma evolução favorável de alguns pacientes, um estudo pequeno também na França, que foi realizado, uma casuística pequena de associação da cloroquina com a azitromicina, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês? São estudos com uma pequena quantidade de doentes, estudos fracos, e que ainda não dá para avaliar realmente a eficácia desse medicamento. Então, isso causou essas informações, propiciaram uma correria de indivíduos às farmácias para poder comprar a cloroquina, né, pelas informações de que esse medicamento ele serve para tratar a doença. Então as pessoas estão comprando, né? A Anvisa já fez uma recomendação de suspensão de venda da cloroquina nas farmácias por conta disso, e até porque se realmente se confirmar que a cloroquina tem benefício, provavelmente esse medicamento vai ser utilizado para tratamento dos pacientes internados com os casos graves. Tá? O lopinavir e ritonavir também, o primeiro artigo, já com desfecho, foi publicado agora, o resultado foi desfavorável. Os pacientes que fizeram uso do ritonavir, lopinavir, que é um caletra, que é um medicamento que é utilizado para tratar HIV/AIDS, ele não teve benefício. Tá? O remdesivir está sendo feito também, está sendo usado em estudos experimentais tanto na China como nos Estados Unidos, mas a gente ainda não tem nenhuma conclusão. Esse outro medicamento aqui, o tocilizumab, que é um biológico, esse medicamento é um inibidor do receptor da interleucina 6, ele existe aqui no Brasil, ele é produzido pela Roche, o nome dele aqui no Brasil, se não me engano, é Acterra, se eu não me engano é o nome dele. Esse medicamento ele é utilizado no tratamento de artrite reumatoide, então alguns pacientes eles fazem uso dessa medicação, e os pacientes com o Covid-19 eles podem fazer uma síndrome chamada síndrome da tempestade de citocinas. E os pacientes graves que fazem essa síndrome, alguns estudos têm demonstrado que esse medicamento também foi efetivo. Tá? O oseltamivir, que é o Tamiflu, que é uma droga indicada para tratar o H1N1. Essa droga ela também tem sido utilizada de forma experimental para tratar, mas não existe ainda nenhuma evidência que ela tenha efeito em coronavírus. Mas é sempre importante que um paciente com síndrome respiratória aguda grave, um paciente com uma pneumonia grave, esse medicamento seja incluído, porque se aquele evento for causado por H1N1, esse medicamento não vai ser postergado e provavelmente o seu uso precoce vai melhorar o prognóstico daquele paciente. O interferon, ele estava sendo utilizado especialmente nesse estudo em conjunto com o caletra, com o lopinavir e ritonavir, né? Mas até o momento a gente também não tem evidência de eficácia. Ribavirin in vitro, a ribavirin é um antiviral muito antigo, talvez o antiviral mais antigo que a gente tem, mas ele in vitro ele tem eficácia contra os coronavírus, mas em vivo ele não tem se demonstrado eficaz, os estudos têm sido desfavoráveis. Outro método de tratamento que tem sido aventado, né, é a utilização de plasma convalescente. O que é isso? É você pegar um indivíduo que teve o Covid-19 e se curou, e pegar o plasma desse doente para poder tratar aqueles casos graves. Isso foi utilizado na época do Ebola, com sucesso. Existem até protocolos de uso de plasma convalescente para Ebola, da OMS, e isso agora está sendo aventado também para os casos graves de Covid-19. Vacina, a gente não tem ainda vacina disponível, né? A OMS liberou um documento há mais ou menos uma semana, 10 dias atrás, informando que já havia em torno de 35 vacinas em estágio pré-clínico, né? Que é aquela fase mais inicial ainda para a produção de vacinas, e a gente não acredita que num período menor do que 1 ano e 6 meses, 2 anos, a gente possa ter uma vacina para tratar o coronavírus. É importante, assim, a gente também tem recebido algumas informações, uma proveniente de uma indústria farmacêutica de Israel, dizendo que já está em fase de teste
e que em maio poderia estar liberando uma vacina para o coronavírus. E outra informação que essa semana foi divulgada, de que o exército da China também teria informado de que já está em estágio avançado de produção de uma vacina. Mas a gente tem que lembrar que para a produção de uma vacina, a gente tem que ter testes de segurança e testes de eficácia. Então, o primeiro teste de segurança para avaliar se aquela vacina não tem muitos efeitos colaterais, não causa, se ela é segura para ser utilizada. E um segundo teste para avaliar se a sua administração realmente é eficaz, se ela protege aquele indivíduo para aquilo que ela está sendo produzida. Então, para ser liberada uma vacina em maio, na verdade, esses testes teriam que ser omitidos, teriam que ser não realizados. Então, eu não acredito que isso seja produzido. Algumas indústrias farmacêuticas já produzem algumas vacinas para a veterinária em que há composição de coronavírus, mas não é o coronavírus humano, não é o novo coronavírus. Então, provavelmente, essas indústrias farmacêuticas já detêm alguma tecnologia para a produção de vacina para coronavírus. Entretanto, é completamente diferente uma vacina que foi produzida para animal para uma vacina para ser humano. Volto a dizer, o coronavírus do animal é um, o coronavírus que a gente está falando aqui é o SARS-CoV-2 e, na verdade, além de ter que ser produzida uma vacina específica para esse vírus, terão que ser realizados os testes de segurança e de eficácia clínica para essa vacina. Aqui, um artigo de revisão que foi publicado recentemente, na verdade, esse artigo ele revisou 22 outros artigos que avaliavam a persistência de coronavírus, tanto de coronavírus humanos quanto de coronavírus animais, a persistência no ambiente, como também avaliaram a atividade biocida de agentes contra esses coronavírus. Aqui, em aço, o coronavírus que causa o MERS, uma temperatura de 20 graus, ele persiste por até 48 horas. Então, até 2 dias, o coronavírus que causa o MERS, ele pode persistir. Em metal, o coronavírus que causa o SARS, ele, em temperatura ambiente, ele pode sobreviver até 5 dias. E, em plástico, o coronavírus que causa o SARS, ele, em temperatura ambiente, ele pode sobreviver até 9 dias. Em relação aos agentes biocidas, o etanol, uma concentração entre 70 e 80 graus, contra SARS e contra MERS, com um tempo de exposição de apenas 30 segundos, ele reduz acentuadamente a carga viral e ele é extremamente efetivo. Então, nós não precisamos trocar o álcool a 70 como o desinfetante de superfícies altas e de artigos de equipamento. A gente pode continuar utilizando o etanol. Ele é extremamente efetivo. E, além disso, o hipoclorito de sódio, em concentrações muito baixas, aqui em concentrações até de 0,001, tá? Ele é efetivo contra vários coronavírus, só que é importante lembrar que o tempo de exposição tem que ser de pelo menos 10 minutos. E isso é habitual. Então, quando a gente aplica o hipoclorito de sódio no piso, a gente tem que aguardar um tempo de exposição de pelo menos 10 minutos para que ele possa agir. Então, não basta passar o hipoclorito e logo em seguida retirar. Ele não vai fazer o efeito. Você tem que aplicar e mantê-lo pelo menos 10 minutos. E lembrar que o hipoclorito, para que ele não seja inativado, não pode ter matéria orgânica no piso. Então, se tiver matéria orgânica, é importante que seja retirado o excesso de papel toalha ou então com um pano velho, se for necessário, se tiver muita matéria orgânica, pode ser feita a lavagem com água e sabão neutro e, em seguida, depois da limpeza, feita a desinfecção com o hipoclorito. Tá? O hipoclorito não pode ser utilizado na presença de matéria orgânica. Aqui um artigo publicado recentemente também no JAMA. Esse artigo foi publicado no dia 4 de março. Foram 3 pacientes que foram internados em Singapura com o Covid-19. Eles foram internados em quartos de precaução aérea. O quarto de precaução aérea
tinham 12 trocas de ar por hora, tinham filtragem EPA, tinham pressão negativa, né? Esses pacientes, os dois primeiros, os pacientes A e B, foram considerados pacientes com doença moderada, eles tinham tosse e febre, o primeiro tinha falta de ar e o segundo tinha produção de escarro, e o terceiro paciente, o paciente C, ele tinha apenas tosse, ele foi considerado um paciente com uma doença leve. No estudo, o que eles avaliaram? Contaminação do ar, contaminação ambiental e contaminação de equipamento de proteção individual das pessoas que prestaram atendimento a esses pacientes. Né? No primeiro e no segundo paciente, do paciente A e B, eles coletaram a amostra de superfícies, do ar, do equipamento de proteção individual após os procedimentos de limpeza. Após. E no paciente C, que tinha um quadro mais leve, né, eles coletaram antes de fazer a limpeza. Né? O produto utilizado para a limpeza do ambiente foi um liberador de cloro orgânico, né, que foi utilizado, né, então um desinfetante à base de cloro. No primeiro paciente, amostras foram coletadas no 4º e 10º dia de doença. No paciente B foram coletadas no 8º e 11º dia de doença. E no paciente C foi coletado no 5º dia de doença. Vamos então aos resultados do estudo. Como eu citei, no paciente A e B, as coletas foram efetuadas após a limpeza. Todas as amostras coletadas foram negativas. E as coletas foram feitas dentro do quarto de precaução aérea, dentro do banheiro, anexo, né, ao quarto de precaução, no piso da anticâmara e no piso do corredor que dá acesso à anticâmara. Tá? Todas as amostras coletadas foram negativas após a limpeza, em todos os dois casos. No terceiro caso, né, que as amostras foram coletadas antes do procedimento de limpeza, né, as amostras do quarto de precaução aérea, praticamente todas foram positivas. Por exemplo, o painel de controle do leito estava positivo, um interruptor que ficava atrás do leito estava positivo, cadeira, piso, tudo positivo no quarto de precaução aérea. No banheiro, a pia estava positiva, o vaso sanitário estava positivo e a maçaneta estava positiva. Tá? As amostras de ar que foram coletadas, todas elas foram negativas, não houve amostra positiva. E o piso da anticâmara e o piso do corredor de acesso à anticâmara também negativo. A única amostra positiva nesse caso foi uma amostra em relação a equipamento de proteção individual, foi uma amostra do sapato de um dos profissionais que prestaram assistência. Mas os autores, eles colocaram que provavelmente isso não teria importância, né, em termos de contaminação, porque o piso da anticâmara e o piso do corredor de acesso à anticâmara, as amostras que foram coletadas foram todas negativas. Tá? Eles também falam que nenhum órgão internacional de recomendação de equipamento de proteção individual, por exemplo, o CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, o Centro de Controle de Doenças europeu, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, nenhum deles recomenda a utilização de propé ou de cobre-botas na assistência a pacientes suspeitos de Covid. Já está finalizando, tá? Em relação aos resíduos, como esse agente biológico é um agente biológico classe 3, pela resolução Anvisa, a RDC Anvisa número 222 de 2018, que trata de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ela classifica esse resíduo biológico como resíduo biológico A1. Esse resíduo biológico, a princípio, ele teria que ser descartado, todo o resíduo biológico, inclusive o EPI que nós utilizamos para assistência, teria que ser colocado em sacos brancos de lixo, né, de material infectante, de substância infectante, e antes de ser encaminhado para o abrigo de resíduos de serviço de saúde, esse resíduo ele precisaria de tratamento. Né? Eu não sei como isso vai ser feito, né, nesse momento, uma grande quantidade de pacientes
né? Porque certamente esse tratamento para ser feito dentro de uma unidade de saúde fica muito complexo, porque a quantidade de resíduo é muito grande. Quando você tem um doente, tem 2 doentes, você consegue fazer isso. Mas quando você tem uma grande quantidade de pacientes, o volume de resíduo aumenta muito, então possivelmente esse tratamento não vai ser feito dentro da unidade. Tá? Por fim, né, eu gostaria de lembrá-los que nós, profissionais de saúde, nós somos altamente expostos, né? Eu lembro a vocês que em alguns dos slides que eu mostrei, eu citei, por exemplo, que naquela epidemia do SARS que aconteceu lá em 2002, 2003, né, 21% dos infectados eram profissionais de saúde. Agora também naquele slide que eu mostrei para vocês em relação à situação da epidemia na Itália, na Itália praticamente 10% dos infectados também eram profissionais de saúde, né? Então, e aqui uma matéria que foi divulgada lá no dia 14 de fevereiro, naquele momento na China já haviam 1.716 profissionais infectados pela doença. O que a gente tem informação é que o número de óbitos dentro dos profissionais de saúde tem sido pequeno, não tem sido muito grande o número de óbitos, mas eles aconteceram, né? Aqui, um médico oftalmologista, que foi um dos primeiros a poder noticiar, advertir que estava acontecendo aquela doença, antes mesmo de saber qual era a causa, né? Ele foi um dos primeiros profissionais a alertar que estava acontecendo uma doença respiratória lá em Wuhan. Ele acabou se infectando e ele faleceu no dia 6 de fevereiro de 2020. Nós temos que nos preparar, né? Lembrá-los que é muito importante a questão da paramentação adequada e que, mesmo quando o paciente estiver sendo assistido dentro de um quarto privativo ou de um quarto de precaução aérea, se ele tiver condições, se ele não tiver queixa de falta de ar, se ele não tiver insuficiência respiratória, esse paciente ele vai ter que ser mantido o tempo todo com uma máscara cirúrgica. Por quê? Quando ele se mantém com a máscara cirúrgica, né, ele contamina muito menos o ambiente, ele contamina, tem um risco de contaminação do profissional do ambiente muito menor. Ok? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma